louvado seja o nome do Senhor. Neste momento nós estaremos assim fazendo a nossa reflexão da mensagem do Senhor Jesus para nossas vidas. Então nós vamos estar aqui lendo o texto e assim falando um pouquinho daquilo que Deus tem a nos falar neste momento. É como eu sempre digo, sempre eu procuro, busco a Deus, oro com antecedência, peço a Deus a mensagem que Ele tem para nós. E hoje, interessante, uma quinta-feira chamada Quinta-feira Santa. E assim o texto que nós vamos refletir hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, o versículo 39 a 43, que está escrito: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que a graça do Senhor esteja abundante em nossas vidas, nós possamos estar explanando, ministrando essa palavra debaixo da unção e do poder do Altíssimo. Assim nós vemos esse texto se refere à crucificação de Cristo, de Jesus Cristo, e o texto anterior nos fala que foi crucificado juntamente com ele dois malfeitores, uma à esquerda, outra à direita. E esse texto aqui, ele está dizendo que um dos malfeitores estavam blasfemando contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Quer dizer, desafiando ao Senhor, não estava reconhecendo que realmente ele era o Cristo. Então estava desafiando a ele, estava assim, debochando dele. Se você é o Cristo, então salva a ti mesmo e a nós também. Mas nós sabemos que o outro malfeitor repreendeu ele, dizendo: a você, mesmo estando em condenação como da mesma forma, nem assim temes a Deus? Que na verdade nós temos o merecimento por esse castigo, mas Jesus não tem, e você está debochando. Então o que eu quero trazer para este momento, a reflexão, é que existe na face da terra dois tipos de pessoas dentro da humanidade. Cada um desses malfeitores está representando pessoas, não somente eles. Jesus aqui está representando o amor de Deus, a justiça de Deus, o sacrifício de Deus para salvar toda a humanidade. Mas nós sabemos que a nossa salvação depende de nossa escolha. Eu preciso escolher estar do lado de Jesus. Eu preciso escolher aceitar esse sacrifício que Jesus fez ali na cruz por mim. E aqui esses dois malfeitores estão representando dois tipos de pessoas, porque existem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que debocham, tem pessoas que não querem aceitar esse sacrifício de Cristo, não reconhecem o sacrifício de Cristo como suficiente para salvar a sua vida. Não querem, de fato rejeitam. Nós pregamos o Evangelho, nós convidamos as pessoas para estar conosco, aprendendo a palavra de Deus, mas muitos não querem. Muitos não querem. Assim como esse malfeitor não quis, ficou debochando de Jesus. Mas aí eu pergunto: você está de que lado? Quem desses dois está representando você? É o malfeitor que estava criticando Jesus, que estava debochando de Jesus? Ou o malfeitor que aceitou, que reconheceu o sacrifício de Cristo e pediu a Ele para entrar no reino? Então esse é um desafio. E quem vai dizer isso é você mesmo. Não sou eu. É você que sabe de que lado você está. Você que está representado aqui pelo malfeitor que estava debochando de Cristo, ou está sendo representado pelo malfeitor que aceitou, reconheceu o sacrifício de Cristo na cruz? E eu quero chamar a atenção aqui para todos nós que nos declaramos cristãos, que nos declaramos seguidores de Cristo, porque mesmo aceitando ou falando que aceitamos esse sacrifício de Cristo, é necessário que nós façamos isso
de alma, de coração, não somente da boca para fora. Porque muitas vezes nós fazemos tantos movimentos, tantas liturgias, tantas cerimônias, tantas representações, mas o nosso comportamento do dia a dia não condiz com aquilo que nós falamos. Aquilo que nós fazemos não representa de fato o que somos, porque muitas vezes falamos de Deus, fazemos tanto sacrifício, mas eu quero dizer para você, porque Deus ama você, mesmo que você não tenha ainda reconhecido esse sacrifício do Senhor Jesus, mesmo que você não reconheça que você precisa desse sacrifício de Cristo para ser salvo, para entrar no reino de Deus. Mas eu quero fazer um alerta. Nós precisamos ter o cuidado, porque não basta nós apenas fazer as cerimônias. Não adianta eu estar aqui neste programa ou na igreja pregando a palavra de Deus. Não adianta eu fazer tantas liturgias, não adianta eu carregar uma cruz no pescoço, não adianta eu orar, não adianta eu carregar uma cruz nos ombros ou fazer qualquer outra coisa. Não adianta eu chorar, não adianta eu cantar, não adianta eu fazer nada disso se de fato não for feito do fundo do coração, se não for feito de alma mesmo. Porque sabe quem disse isso? Foi Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus. Ele disse lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 8 e 9, ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, você que se declara cristão, você que se declara seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, tenha cuidado. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos ou não devemos ter as nossas liturgias. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos orar, não devemos orar, que não devemos cantar. Sim, podemos e devemos, mas só que eu tenho que fazer isso de coração. Eu não posso fazer isso da boca para fora, porque Jesus está alertando. Tem esse povo, ele estava se referindo àquele povo daquela época, inclusive religiosos, que tinha todo um tipo de cerimônia, sacrifícios. E ele dizia: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. E até no texto de Mateus aqui, quando ele fala sobre isso, ele menciona a questão de honrar pai e mãe. Então, o que adianta eu fazer todo tipo de liturgia? O que adianta eu fazer todo tipo de rezo, de oração, de leitura, ou de qualquer outra coisa que eu fizer, se eu, naquele momento, eu estou fazendo aquilo, mas na verdade, quando eu saio dali, de dentro do templo, de dentro daquela representação, eu saio ali, já estou brigado. Aliás, às vezes eu vou para lá brigando com meu irmão, com a minha irmã, com meu pai, com minha mãe, com meu filho, não honrando meu pai, não honrando a minha família, é esposo brigando com a esposa e vice-versa. Então preste atenção, Jesus Cristo ofereceu um sacrifício ali na cruz, foi para nos libertar de tudo isto. Ele não ofereceu um sacrifício ali por brincadeira, acho que ele estaria sofrendo ali por brincadeira, por um passatempo, por um esporte. Não, ele pagou um alto preço para nos libertar, nos tirar da escravidão do pecado, nos tirar lá das trevas e transportar para a luz. É para nós termos uma vida diferente. Não é algo que apenas sai da boca para fora, mas algo de fato que está dentro de nós, no nosso comportamento dia a dia, no meu lar, no meu trabalho, no meu estudo. Então o meu comportamento não pode ser apenas bom lá dentro de um templo, dentro da igreja, na hora que eu estou orando, na hora que eu estou rezando, na hora que eu estou fazendo qualquer tipo de liturgia. Você acha que pode enganar a Deus? Não pode, não tem como enganar a Deus. Então o meu comportamento não pode ser apenas lá naquele momento. O meu comportamento como cristão, como servo de Deus, como seguidor de Cristo, tem que ser em todos os lugares, em todos os momentos, senão meu sacrifício não vai valer nada e o sacrifício de Cristo também não estará valendo nada para nós. Porque Deus está mais interessado no nosso comportamento, no nosso caráter de cristão. Não naquilo que falamos, mas naquilo que fazemos. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse lá, em Mateus capítulo 4, ele diz que Deus, o Pai, está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que adorem em espírito e em verdade. Tem um texto lá no livro do profeta Isaías que eu acho interessante, que quando Deus mencionando ou falando através do profeta Isaías
a respeito daquele povo que tinha todo um sacrifício, toda uma cerimônia, toda uma liturgia, um ritual, dizendo que estava agradando a Deus. E ele diz assim, capítulo 1, versículo 13, não continues a trazer ofertas vãs, incenso para mim é abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, as convocações das congregações, não suporto a iniquidade associada juntamente com a solenidade. Então não podemos ser duas coisas ao mesmo tempo, ou nós servimos a Deus, então não estamos servindo. E não é por palavra, porque não adianta eu querer fazer coisas bonitas, cantar bonito, fazer coisas bonitas, pensando que vou agradar a Deus, ou pensando que estou assim, talvez comprando, ou assim, conquistando Deus. Não, Deus quer de fato o nosso comportamento. E continua que as vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já não suporto mais, já são pesadas para mim, já sofro com isso. Pelo que quando estender as mãos, esconde de vós os olhos, e quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então muitas vezes nós falamos, pedimos, oramos, cantamos, mas isso não está agradando a Deus, porque não está sendo com sinceridade, está misturado com iniquidade, está sendo misturado com injustiça. Porque ele diz que está com as mãos sujas de sangue? São pessoas que às vezes provocam, até matam as pessoas às vezes não mata com a arma, literalmente falando, mas mata com as palavras, impede as pessoas de realizar seus sonhos. Isso é sangue nas mãos, é injustiça. É injustiça. Então, primeiro nós temos que limpar nossa alma com o sangue do Cordeiro, com aquele sacrifício que Jesus ofereceu na cruz ali, é para nos limpar, para nos lavar, para nos purificar, para que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Caso contrário, estaremos perdendo o nosso tempo. Mas precisamos desse sacrifício, porque esse sacrifício de Cristo é que nos perdoa o nosso pecado, nos purifica de todos esses pecados que nós estamos fazendo que não agrada a Deus. Mas nós precisamos do sacrifício de Cristo, precisamos reconhecer esse sacrifício, precisamos aceitar esse sacrifício, precisamos incorporar ele em nossas vidas, no nosso dia a dia, nos meus afazeres, principalmente dentro do meu lar. É onde as pessoas parecem que mais cometem erros, porque às vezes tratam muito bem as pessoas de fora, mas não tratam bem os de dentro de casa. É irmão brigando com irmã, de mal com irmão, com a irmã, com o primo, com o sobrinho, enfim, com toda a família. É encrenca para todo lado. Então nós precisamos corrigir o nosso comportamento, o nosso modo de viver. Nós precisamos disso, porque nós precisamos ver. Jesus, ele falou aí em Mateus 22, 29, errais por não conhecer a Escritura. Então nós precisamos conhecer as Escrituras e colocar em prática. O profeta Oséias também falou, capítulo 4, versículo 6, Deus falando através dele: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então eu preciso conhecer a mensagem de Cristo, eu preciso conhecer a palavra de Deus a fundo, não só de ouvir, mas eu tenho que ver, eu tenho que apalpar, eu tenho que participar, eu tenho que colocar dentro do meu coração, dentro dos nossos corações, para que esse sacrifício de Cristo tenha valor na minha vida, para que esse sacrifício de Cristo tenha, de fato, assim, poder na minha vida. Porque, como eu disse, não adianta ficar só falando. Mateus 7, 21, acho que muitas pessoas conhecem esse versículo, onde o Senhor Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então muitas vezes a pessoa fica chamando Deus de Senhor, de Pai, chamando Jesus de Senhor, mas às vezes seu coração está longe do Senhor, seus comportamentos, o que você faz, o que eu faço no dia a dia, às vezes está longe, não está sendo agradável a Deus. Então eu preciso ter esse cuidado na minha vida, você precisa ter esse cuidado na tua vida, para que você não seja reprovado, porque aqui o Senhor Jesus disse, Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é procurar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não são as tradições religiosas, não são as placas religiosas que vai garantir isso, mas é o sacrifício de Cristo, é eu ter que me enquadrar dentro da vontade de Deus. E uma das coisas que Deus mais detesta é a injustiça, é a iniquidade.
Então vamos caprichar, porque muitas vezes, na sequência do versículo 21, Mateus 7, 21, vai dizer que muitas pessoas naquele dia vão dizer: Senhor, mas eu preguei o teu evangelho, Senhor, eu curei os enfermos, Senhor, eu expulsei demônios. E o que Jesus vai responder? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Então, temos que ter cuidado para que nós não possamos ter essa resposta de Cristo negativa dessa maneira. Então, será que eu e você, nós estamos preparados, estamos de fato com sinceridade? Não estou dizendo que nós temos condições de sermos perfeitos aqui na face da terra, mas nós precisamos ser sinceros e procurar buscar com sinceridade aquilo que Deus quer, aquilo que agrada a Deus, que é ser um verdadeiro adorador, para que Jesus não venha dizer: eu não te conheço, e eu querer me justificar pelo que eu fiz, pelas coisas que às vezes eu fiz, que eu pensei que estava fazendo para agradar a Deus. Então precisamos ter esse cuidado de reconhecer o sacrifício de Cristo, de aceitar esse sacrifício de Cristo e colocar em prática na minha vida, do dia a dia, desde o momento que eu me levanto até o momento que eu vou me deitar. Vigiar nas minhas palavras, vigiar no meu comportamento, no meu agir, em todos os aspectos falando, para que esse sacrifício tenha valor na minha vida, tenha valor na tua vida. Então que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas, que nós possamos de fato buscar verdadeiramente esse sacrifício de Cristo, valorizar, aceitar, colocar em prática na minha vida e que você coloque na tua vida também. Então que Deus nos abençoe e nos guarde, porque nós somos tentados a todo instante a não reconhecer esse sacrifício, a não colocar em prática esse sacrifício. Mas vamos orar, pedindo a Deus a misericórdia dele para nossas vidas. Querido Deus, neste momento em que nós acabamos de ouvir, Senhor, essa reflexão da tua palavra, que o Senhor venha nos perdoar, porque muitas vezes nós não reconhecemos a cruz de Cristo, não reconhecemos o sacrifício de Cristo na prática. Às vezes reconhecemos só por falar, mas na prática nós estamos longe, às vezes, de ser praticante. Mas que o Senhor venha perdoar nossas falhas, nos purificar de todo o nosso pecado, todas as nossas falhas, que nós possamos tomar uma posição diante do Senhor neste momento, assumir um compromisso de fato com o Senhor, de colocar em prática o sacrifício que o Senhor ofereceu por nós na cruz do Calvário. Nos perdoa, Pai, e nos dê condições para obedecer e colocar em prática, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus.